Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender inglês com o episódio piloto da série The Big Bang Theory. Por incrível que pareça, esse episódio é bem simples de se assistir, mas tem umas partes mais complexas também. Logo no início, o Sheldon começa a falar sobre o experimento da dupla fenda para o Leonard. Esse experimento normalmente usa um anteparo com duas fendas, um segundo anteparo sem fendas e fótons, que são partículas componentes da luz. Quando esses fótons estão sendo observados, eles meio que se comportam de uma maneira diferente de quando não estão sendo observados. É um lance lá da física quântica e eu vou mostrar para vocês um trechinho de um vídeo ilustrativo só para vocês terem uma noção de como seriam esses elementos. Na menor escala possível que já descobrimos, o universo quântico, o simples ato de observar, muda a realidade. Certos fótons continuem passando, mas desta vez prometemos não olhar. Vocês não vão acreditar, mas podemos mudar o padrão na parede oposta simplesmente não olhando por qual fenda os fótons estão passando. Sei que parece loucura, mas em todo experimento já feito, o resultado depende de eles estarem ou não sendo observados. O Sheldon chama esse primeiro anteparo de plane, suas fendas de slits, os fótons de photons e o segundo anteparo de target, que significa alvo. Então ele diz basicamente que se um fóton for projetado num anteparo com duas fendas e você estiver olhando para ele, o fóton não vai passar pelas duas fendas, mas se você não olhar, ele vai passar. No entanto, se você olhar depois de o fóton passar pelo anteparo, mas antes de ele atingir seu alvo, ele não vai ter passado pelas duas fendas. E claro que isso foi só um daqueles devaneios do Sheldon, não é uma verdade absoluta, mas o Leonard acaba falando que concorda com ele, que acha que realmente aconteceria isso caso fosse possível fazer a experiência dessa forma. Aí ele pergunta, mas onde você está querendo chegar com isso? E o Sheldon responde dizendo que é só uma ideia para a estampa de camisa que ele teve. So if a photon is directed through a plane with two slits in it and either slit is observed, it will not go through both slits. If it's unobserved, it will. However, if it's observed after it's left the plane but before it hits its target, it will not have gone through both slits. Agreed. What's your point? There's no point. I just think it's a good idea for a t-shirt. Logo em seguida, a recepcionista ignora os dois para dar atenção à sua cruzadinha, então o Leonard começa a falar as respostas. Ao falar a última resposta, ele diz o seguinte: Papa Doc's capital idea, that's Portal Prince. Nesse caso aí, a idea funciona como pista e Papa Doc foi um famoso ditador do Haiti, cuja capital é Porto Príncipe. Então a dica que a cruzadinha deu ali para você achar a resposta foi capital de Papa Doc. A tradução disso fica, a pista é capital de Papa Doc, então é Porto Príncipe. 14 down is your finger. Phylum, which makes 14 across Port-au-Prince. See, Papa Doc's capital idea, that's Port-au-Prince. Depois disso, o Sheldon pensa um pouco melhor e acaba ficando com medo de doar seu esperma e seu filho nascer burro. Então ele pensa na mulher que receberia e diz: What if she winds up with a toddler who doesn't know if he should use an integral or a differential to solve for the area under a curve? Toddler aí é um termo usado para uma criança de 1 a 4 anos. Já integral e differential se referem aos termos integral e diferencial lá da geometria. Então a tradução fica, e se ela acabar tendo uma criança pequena que não sabe se deve usar uma integral ou uma diferencial para calcular a área sob uma curva? There's some poor woman who's gonna pin her hopes on my sperm. What if she winds up with a toddler who doesn't know if he should use an integral or a differential to solve for the area under a curve? I'm sure she'll still love him. I wouldn't. Já na casa dos rapazes, a Penny começa a demonstrar admiração pelo quadro do Sheldon, então o Leonard fica com ciúmes e diz que também tem um quadro. Após ver que a Penny também se impressiona com o quadro de seu amigo, Sheldon começa a dizer que o do Leonard é bastante parecido com os rabiscos de banheiro público masculino. E tudo começa depois que a Penny solta um Holy Smokes em tom de admiração para o Leonard e o Sheldon responde: If by holy smokes you mean a derivative restatement of the kind of stuff you can find scribbled on the wall of any man's room at MIT, sure. Se com caramba você quer dizer uma reformulação derivada do tipo de coisa que você pode encontrar rabiscada na parede de qualquer banheiro masculino do MIT, claro. This is really impressive. I have a board. If you like boards, this is my board. Holy smokes. If by holy smokes you mean a derivative restatement of the kind of stuff you can find scribbled on the wall of any men's room at MIT, sure. O Leonard fica surpreso e solta um what?
enquanto Sheldon reforça sua colocação afirmando que todo mundo já viu uma diferencial daquelas em um desses banheiros. E ele ainda dá uma zoada no amigo, falando que logo acima costuma ter um poema escrito por vândalos. Essa diferencial que o Sheldon fala é aquela lá da geometria de novo. E essa frase a qual ele se refere é um poema que o pessoal escreve em praticamente todo banheiro público americano, que é Here I sit broken hearted, try to poop and merely farted. Mas é claro que só a primeira parte que é recitada aí no episódio, a segunda a gente deduz. A fala fica da seguinte forma então: Who hasn't seen this differential below Here I sit broken hearted? Quem nunca viu essa diferencial abaixo de um Aqui me sento com o coração partido? What? Come on. Who hasn't seen this differential below Here I sit broken-hearted? A Penny começa a chorar por causa do ex-namorado e diz que, embora odeie as atitudes dele, ainda o ama. Então Leonard tenta consolar a moça dizendo que paradoxos são parte da natureza, mas ele acaba usando um exemplo bem peculiar. Leonard fala basicamente que Huygens confirmou que a luz é uma onda através daquele experimento de dupla fenda. Porém, Einstein apareceu depois e acabou descobrindo que a luz se comporta como partículas também. Ou seja, ele quis comparar o fato de ela sentir ódio e amor ao mesmo tempo com o fato de a luz poder ser onda ou partícula em diferentes pontos de vista. E é claro que a Penny não entende nada. No, it's not crazy. It's a paradox. Paradoxes are part of nature. Think about light. Now, if you look at Huygens, light is a wave, as confirmed by the double-slit experiments. But then, along comes Albert Einstein and discovers that light behaves like particles, too. A Penny consegue fazer os dois rapazes irem até a casa de seu ex-namorado buscar a TV. Então Sheldon diz ao Leonard que não faz sentido eles terem que fazer isso. Em seguida, pergunta ao amigo por que ele aceitou entrar nessa. Leonard responde que só quis ser gentil e fazer um favor à moça. Sheldon então diz: That may be the proximal cause of our journey, but we both know it only exists in contradistinction to the higher level distal cause. Que significa, essa pode ser a causa proximal da nossa jornada, mas ambos sabemos que ela só existe em contraposição à causa distal de nível superior. Proximal e distal são termos anatômicos. Enquanto proximal significa mais próximo do tronco, distal significa mais longe. Por exemplo, seu ombro é proximal porque fica próximo de seu tronco, e sua mão é distal porque fica mais afastada de seu tronco. O Sheldon usa essas palavras de forma figurada para dizer ao Leonard que o fato de a Penny pedir um favor é a causa proximal ou menos importante da viagem deles. Mas essa viagem só existe devido à contraposição de uma causa distal ou de força maior, que é o fato de ele pensar com o pênis. Em outras palavras, ele está querendo dizer que se o Leonard não pensasse com o pênis, ele poderia simplesmente ter se recusado a fazer esse favor. She asked me to do her a favor, Sheldon. Ah, yes. Well, that may be the proximal cause of our journey, but we both know it only exists in contradistinction to the higher level distal cause. Which is? You think with your penis. Mais pro final do episódio, o Howard tá mostrando seu joguinho pra Penny e tenta convencê-la a jogar, dizendo que se ela tivesse seu próprio personagem, eles poderiam ir a uma missão juntos. Aí ela até fala de forma educada que parece interessante, mas depois de ele insistir perguntando se a moça vai pensar no assunto, ela rebate de forma sarcástica dizendo que não vai conseguir parar de pensar nisso. O Raj então usa a palavra smooth, que significa suave, e é usada de forma irônica para reforçar que alguém levou uma resposta impactante, como é o caso da cena que nós vamos ver aí. Anyway, if you had your own game character, we could hang out, maybe go on a quest. Sounds interesting. So you'll think about it? Oh, I don't think I'll be able to stop thinking about it. Smooth. Agora nós iremos ver algumas expressões úteis que aparecem nesse episódio. Pin her hopes, depositar suas esperanças. I've never reneged on a puffer of sperm before. Eu nunca reneguei uma oferta para ejacular antes. Even though I hate his lying, shitting guts. Mesmo que eu odeie a cara de pau dele para mentir e trair. We drive halfway across town. Nós viajamos metade da cidade. To hit on, dar em cima, paquerar. She's out of my league. Ela é areia demais pro meu caminhãozinho. To kick back after a quest. Para relaxar depois de uma missão. Get hooked, ficar viciado. Get it on, fazer sexo. E agora eu vou passar um pouco do vocabulário do episódio. Offspring, filhos. Hostesses, atendente, boarding school, internato, bowel movements, movimentos intestinais, spoof,
paródia. Far-wide, obtuso, ou seja, lateralmente em relação à TV. Parallax distortion, distorção de paralaxe. Isso é aquela diferença de imagem numa tela quando é vista por ângulos diferentes. Episode, incidente. E aqui ele está no sentido de ter uma doença mental ou física por um curto período de tempo. Fingerprints, resquícios. Aftermath, após. É um período de consequências após acontecer alguma coisa, principalmente um evento ruim, como por exemplo uma guerra. Pantsing, abaixar as calças, é o ato de tirar as calças de alguém como brincadeira ou forma de bullying. Ale é um tipo de cerveja mais forte do que as convencionais. Fairly, bastante. Spell out, explicar. Mac Daddy, Dom Juan, ou seja, um cara que faz sucesso com as mulheres. E por fim, pessoal, eu vou falar sobre algumas referências, curiosidades e informações extras que talvez vocês não saibam e vão ajudar vocês a entender melhor o episódio. Fuddruckers é uma rede de restaurantes americana especializada em hambúrgueres. T1 Bandwidth é um tipo de internet de banda larga que era popular na época da gravação desse episódio. Battlestar Galactica é uma série de TV americana. MySpace foi a rede social mais popular nos Estados Unidos nos anos 2000. A Beautiful Mind é um filme que conta a história de um gênio da matemática. MIT significa Massachusetts Institute of Technology. É uma universidade em Cambridge, Massachusetts. Boggle é um jogo de caça-palavras que ficou conhecido no Brasil como Parole. Klingon é uma linguagem criada para os filmes da série Star Trek. Luke Skywalker é o protagonista de Star Wars. Darth Vader é o antagonista de Star Wars. Caltech significa California Institute of Technology e é a universidade em Pasadena, na Califórnia. Então é isso, pessoal. Se você viu esse vídeo até aqui, você já tem tudo que precisa para assistir a esse episódio com áudio e legendas em inglês. Então corre lá para assistir e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Siga-nos também nas redes sociais e deixe sua sugestão de tema para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.